Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade à temática anterior, que é de Introdução à História. Nós falamos aqui sobre o conceito de história, falamos sobre o ofício do historiador, né? Quais são as funções do historiador, o que de fato o historiador faz, além de dar aulas, né? Vimos também as fontes históricas, né, os tipos de fontes históricas, como, por exemplo, um documento pode se tornar uma fonte histórica, como uma imagem, né, uma fotografia, pode também ser uma fonte histórica, né? Qualquer tipo de documento pode se tornar uma fonte historiográfica, né? Pode ser a base para o trabalho de um historiador. Pedi para que vocês dessem exemplos aí no caderno de vocês desses tipos de fontes que nós citamos aí na aula passada, né? Uma fonte de documento, uma fonte de fotografia, uma fonte de charge, enfim. Pedi para que vocês fizessem esse exercício lá no caderno de vocês para ficar mais claro sobre essas fontes, né? O que eu posso chamar de fonte e quais esses exemplos. Na aula de hoje nós vamos continuar a falar sobre história, né? Sobre essa introdução à história. Iremos abordar então a questão dos sujeitos históricos, né? Quem é que faz essa história, como acontece esse processo, né? Vamos falar de lugar de memória, vamos falar aí sobre os espaços, né, que trazem esse significado pra gente. Por exemplo, quando você viaja e vai ao museu, por exemplo, o que aquele museu representa, né? O que aquelas peças que estão ali representam e nos dizem sobre esse passado, tá bom? Vamos aqui para a nossa apresentação para a gente acompanhar aquela linha de raciocínio, tá? Vem comigo. Então, olha só, quem são esses sujeitos históricos? Ou seja, quem é que está fazendo história? Até meados do século XIX, a gente dizia que quem fazia as histórias, né, as histórias que estavam registradas, né, eram aquelas histórias dos grandes personagens. Então a gente falava das histórias dos imperadores, dos reis, dos generais, dos papas. Então até o século XIX, a gente costuma dizer que a história ela abordava a versão dos vencedores. Né? Falamos então que nós olhávamos para aquela história sob o ponto de vista apenas desses imperadores, desses reis, né? Dessas pessoas que eram grandes personagens históricos. A partir de um certo momento, isso vai mudar. Nós vamos passar a olhar a história por outra ótica, né? Por exemplo, pela lógica dos marginais, daqueles que estavam às margens da sociedade. Quando eu falo marginais, não são ladrões, bandidos, não é isso. Marginais são aquelas pessoas que estão à margem da sociedade. Então começa a mudar o foco da história, a gente deixa, né, de pensar apenas na história daqueles que venceram, né? Deixamos apenas de falar a história dos imperadores, dos reis, das grandes civilizações e passamos a olhar para aqueles que não tiveram tanto olhar, tanta atenção até o século XIX. Olha só, no final do século XIX, então, passa-se a existir a história dos marginais, dos excluídos. Então, a gente passa a estudar a história das mulheres, dos operários, dos pobres, dos povos colonizados. A gente começa a mudar essa perspectiva historiográfica para observar que existem outros setores dessa sociedade que também merecem, que precisam de voz. Precisam ser narradas as histórias dessas pessoas, dessas mulheres, desses pobres, dessas pessoas que foram colonizadas. Né? Então é a partir daí que ganha essa importância e a gente começa a estudar, por exemplo, história da África. É aí que a gente começa a focar nos conteúdos a importância da participação das mulheres na política, na cultura, qual a participação dessas mulheres nas guerras e a importância delas, né, nessas guerras. É a partir desse momento, então, que começa a valorizar, né, ali no finalzinho do século XIX, essa história dessas pessoas que até então não tinham tanta visibilidade dentro da historiografia, tá bom? Seguindo aqui, a gente precisa entender qual é, de fato,
o trabalho do historiador, depois que ele pega todas essas fontes, depois que ele pega e que ele tem todo esse trabalho de catalogação de fontes, de ler essas fontes, como ele vai interpretar esse passado? Como eu disse para vocês na aula passada, o historiador ele não pode mentir, ele não pode inventar fatos. História é diferente de ficção, tá? O trabalho do historiador é bem diferente de uma ficção, eu não posso inventar nada. Eu preciso ter a base, a fonte. A fonte vai falar com o historiador, a fonte vai dizer o que aconteceu. E é por meio dessa fonte que ele vai criar a sua interpretação e criar a sua narrativa, tá bom? Olha só aqui, um exemplo, né? Quando assistimos a um jogo de futebol, um filme no cinema, ou mesmo a um capítulo de uma novela, formamos geralmente uma opinião sobre o que acabamos de presenciar. Nossa opinião depende de muitos fatores, por exemplo, se o nosso time ganhou ou se perdeu o jogo. A questão aqui é: nossa opinião não é necessariamente igual a de outras pessoas que presenciaram o mesmo fato ou evento. Dessa forma, devemos ter em mente que todo ponto de vista é a vista de um determinado ponto. Quando o historiador vai abordar uma questão, ele se utiliza de fontes históricas, muitas vezes ligadas às pessoas ou grupos de pessoas que também tinham seu ponto de vista expresso, muitas vezes na fonte histórica a ser investigada. Por isso, o profissional da história tem que trabalhar com a crítica histórica e com variedades de fontes de diferentes grupos ligados ao mesmo processo de construção do conhecimento. O que isso aqui significa? Significa que a fonte histórica, meninas, por exemplo, um jornal, né? Ele foi produzido por uma pessoa que tinha a sua própria opinião, então a fonte ela é também fruto do próprio contexto, daquela pessoa que escreveu aquela reportagem para aquele jornal. Depende também para o público, para quem que é aquela fonte, para quem que aquele jornal estava sendo escrito. Então tudo isso precisa ser levado em consideração dentro do trabalho do historiador para ser feita a sua interpretação e a criação da sua narrativa. Então se eu tenho esse jornal, eu preciso inicialmente pensar: esse jornal foi escrito por alguém, por exemplo, da elite? Foi escrito para alguém desta elite? Ou esse jornal era voltado para outro tipo de público, né? Essa pessoa que escreveu essa reportagem, quais eram os seus pensamentos, quais eram as suas opiniões em relação a isso que ela está escrevendo, né? Hoje em dia é impossível, a gente já sabe disso, né? Não tem como você fazer pesquisa e se abster completamente do seu sentimento, né? Se abster completamente daquilo que você pensa. Quando você escreve história, automaticamente você está colocando ali a sua opinião, você está se colocando, né? Então, é impossível anular o sujeito que está produzindo aquela história. E isso precisa ser feito com muita cautela pelo historiador. Por isso que aqui na apresentação eu coloquei para vocês, né? O historiador ele precisa trabalhar com a crítica histórica a essas fontes. Então precisa se questionar. O historiador ele vai conversar com essas fontes e tentar identificar aqui na variedade de fontes das quais ele trabalha, obviamente, para ver o que essas fontes estão dizendo. Então, eu não posso simplesmente pegar apenas um jornal, apenas um ponto de vista para eu produzir a minha narrativa. Eu preciso ter fontes variadas, de perspectivas variadas, para que eu não cometa o erro de colocar ali, deixar carregado no meu trabalho das minhas opiniões pessoais, da minha visão pessoal. Uma vez que como eu disse para vocês, o historiador ele não pode inventar, né? Ele está interpretando, mas ele não pode inventar os fatos, porque ele tem o seu limite, que o limite é a fonte, tá bom? Volta para cá. Seguindo aqui a nossa apresentação, essa interpretação ainda nessa lógica, né, da interpretação do passado, do trabalho do historiador e como que ele vai fazer essa crítica.
Um historiador muito conhecido, né, em teoria da história, chamado Anton Prost, diz o seguinte: em determinado sentido, a crítica é a própria história e ela se afina à medida que a história se aprofunda e se amplia. Então, na medida em que eu vou me aprofundando na pesquisa, né, nessas fontes históricas, né, geralmente o historiador, ele, dependendo do trabalho que ele vai fazer, ele precisa ir nos arquivos, onde estão ali guardadas as fontes, os documentos, e ali ele vai pegar todos esses documentos que dizem respeito à sua pesquisa, normalmente fotografa, né, ou escaneia o documento, depois ele lê, ele classifica, por exemplo, esse documento aqui está abordando religião, esse documento aqui está abordando a questão financeira, esse documento aqui não me interessa, tá falando, sei lá, sobre cultura, para minha pesquisa nesse momento não é interessante. Então ele vai fazendo essa seleção, essa categorização das fontes, para depois ele conseguir analisar. Que saco essa luz! Para depois ele conseguir analisar e criar a sua narrativa, tá? São os questionamentos que dão origem ao conhecimento histórico. Aquilo que não se conhece e que se pretende conhecer é que leva a pesquisa histórica ao levantamento de vestígios que, analisados criticamente, vão revelar um fato. Na análise dos documentos históricos, os historiadores utilizam um método crítico que visa responder a questões como: de onde vem o documento? Quem é seu autor? O autor é sincero ou terá alguma razão para deturpar seu testemunho? Qual material foi transmitido e conservado? Então, como eu disse para vocês, todos esses questionamentos, essas perguntas, elas devem ser feitas a essas fontes, né? Quem produziu a matéria? Para quem que essa matéria está sendo destinada? Esse autor, qual era a sua visão? Qual era o seu posicionamento político? O que ele pensava sobre aquilo? Porque é impossível não deixar registrado, né? Deixar ali naquele documento a visão de quem está escrevendo, tá? Então, para realizar o trabalho do historiador, é preciso pensar em todas essas questões, ok? Continuando aqui, é interessante a gente pensar no valor da memória e principalmente no lugar da memória. Quem aqui, só de olhar essas fotos, imagina qual é esse local, né? Essas fotos são aí fotos dos campos de concentração, né? E isso já diz muito, né, o valor dessa memória. Quando eu visito, por exemplo, um campo de concentração, automaticamente eu vou fazer uma espécie de imersão, né? Eu vou entrar naquele local e eu consigo sentir, né? Eu consigo sentir o que aconteceu ali, eu consigo perceber o quão carregado, por exemplo, de energia é aquele lugar, né? Uma vez que aconteceram atrocidades ali que todo mundo conhece, todo mundo já estudou a Segunda Guerra Mundial, todo mundo já ouviu falar sobre o Holocausto, né? E o extermínio dos judeus e como eles faziam ali, por exemplo, para exterminar esses judeus em massa, né, matando eles ali nas câmaras de gás. Então, quando se visita um antigo campo de concentração, você consegue perceber todas essas questões, você consegue sentir, né, você consegue sentir todas essas questões que aconteceram ali e por isso mesmo é muito importante que se preserve, inclusive, esses lugares de memória. É importante que se preserve um campo de concentração para que principalmente as pessoas não esqueçam das atrocidades que aconteceram ali, para tentar não cometer os mesmos erros, né? Ou pelo menos perceber o caminho percorrido para possível acontecimento novamente, né? Então é importante existir esses lugares de memória que nós chamamos, para que a gente tenha essa consciência do que aconteceu
e na tentativa de não deixar que aquilo aconteça novamente, tá? Não é garantido, obviamente, que isso nunca mais vai acontecer, a gente sabe disso, né? Já falei para vocês que historiador não pode prever, não consegue prever o futuro, mas é importante a gente ter esses lugares de memória. E o museu, ele é justamente isso, né? Quando você visita um museu e consegue observar uma obra, né? Por exemplo, vamos supor que vocês visitem lá em Paris o Louvre, né? Vão ficar aí 3 dias andando porque o museu é gigante, né? E tem muitas, infinitas obras, lugares maravilhosos para vocês conhecerem. Então, se você vê, por exemplo, a Mona Lisa, né, que é uma das mais famosas obras lá do Louvre, que tem lugar de destaque, inclusive, você vai olhar para essa obra e, conhecendo um pouco de história, você vai saber qual o período que ela foi produzida, né, quem pintou ela, né, quem fez a pintura da Mona Lisa, e você consegue contextualizar e você consegue lembrar, você consegue relacionar, por exemplo, com o Renascimento, com o período do renascentista. Tá? E é justamente o museu, esses locais aqui que vocês vão a passeio, por exemplo, servem justamente para isso, são lugares de memória, são lugares que servem para que a gente não esqueça daquilo que aconteceu. Então, quando você vai a esses museus, né, por exemplo, você vai a um museu em que tem ossadas, né, dos dinossauros, então você vai relacionar com a época que existiram os dinossauros, você vai lembrar, né, daquilo que você viu, por exemplo, e qual foi o impacto disso na sociedade ao longo aí dos anos, tá? Essa é a função desses lugares, é importante a gente saber isso, tá ok? Volta para cá para a gente continuar a nossa apresentação. Outro lugar de memória extremamente impactante é esse daqui. Esse é um monumento construído lá em Berlim, né, justamente em homenagem aos mortos do Holocausto, dos judeus. Então, ele parece mais um cemitério, né? É um ambiente em que você entra, você sente uma profunda tristeza, e, né, eu posso dizer por experiência própria, quando eu estive por lá, né? Para quem não sabe, eu morei um tempo lá na Alemanha e nós tivemos a oportunidade de visitar o Museu do Holocausto, né? Não chegamos a entrar, de fato, aqui embaixo da imagem que vocês estão vendo, o museu em si ele é subterrâneo. No dia que nós fomos estava fechado, era feriado, mas essa parte aí desse cemitério, né, desse monumento, é aberto aí todo o tempo, tá? Então, se parece mais com diversos túmulos em perspectivas diferentes, em tamanhos diferentes, né, alturas diferentes, e ele gera um impacto que, por mais que você não estivesse presente, por mais que, por exemplo, eu não tenha participado desse holocausto, obviamente, por mais que eu não fosse ali um soldado alemão ou uma judia que tenha sofrido com isso lá nos campos de concentração, você consegue sentir a energia e você consegue sentir aquela tristeza profunda, né? Aquilo te impacta de uma certa forma que você se sente pequeno, sabe? Essa foi a minha sensação, a sensação de pequenez, uma sensação de profunda tristeza, uma sensação de lástima absurda, né? É um monumento, é um lugar de memória que serve justamente para isso, para que a gente não esqueça aquilo que aconteceu. É óbvio que tem pessoas que não é todo mundo que vai visitar um local desse e se sente impactada dessa forma, né? Por exemplo, alguns anos atrás houve uma polêmica, porque existem pessoas que vão visitar aqui, por exemplo, esse Museu do Holocausto e tiram fotos lá sorrindo, né? E fazendo pose, dando joinha, e isso não é legal, porque é um local de contemplação, um local de tristeza em relação a tudo aquilo que aconteceu historicamente, tá? Então, é importante a gente ter essa noção também. Não sejam essas pessoas, tá? Que visitam esses locais que são locais de memória, que trazem essa carga emocional, né, negativa,
não sejam essas pessoas de postar foto aí fazendo, né, gracinha, sorrindo, enfim, porque não é de fato a intenção de se criar esses lugares de memória, tá? Continuando aqui, é importante que a gente saiba também os tempos históricos. Existem o tempo histórico curto, média e de longa duração. A gente estuda, trabalha com todos eles, tá? Então, o tempo histórico curto, por exemplo, é aquele acontecimento, né? São os acontecimentos de curta duração, né? Por exemplo, tem anos apenas de duração. Um exemplo é a Guerra dos Farrapos, né? Ou Farroupilha, que aconteceu no período regencial no Brasil, de 1835 até 1845. É uma história de tempo histórico curto, durou apenas alguns anos, durou apenas 10 anos. Então, isso eu posso chamar que é uma história, né, um tempo histórico curto, de curta duração. Um exemplo de médio, né, de média duração é, por exemplo, aqueles acontecimentos que duram em torno de um século. Por exemplo, as cruzadas, né? As cruzadas ali, para quem não está lembrando, na Idade Média, durante a Idade Média, aconteceu as cruzadas em que a igreja ela vai aí patrocinar, né? Principalmente ali pela ideia do Papa Urbano II, vai patrocinar a luta, né, entre católicos e mouros, ou católicos e muçulmanos. Tá bom? Então, essas cruzadas, essa Guerra Santa, ela dura 174 anos. Então, a gente chama esse evento histórico de média duração. Dura cerca de um século, tá? Além disso, ainda temos o tempo longo, né, de longa duração. São aqueles que duram mais de um século, como, por exemplo, a escravidão no Brasil, que vigorou mais de 300 anos, né, para ser mais específico, 388 anos. Então, isso representa uma história de longa duração. Durou 388 anos. Parem para pensar. A escravidão no Brasil durou esse tempo todo. Tá? E ainda existem pessoas que falam que nós não devemos nada a esse passado histórico, né? Aos negros que hoje em dia sofrem bastante preconceito e que estão aí às margens da sociedade. Tá? Ainda existem aí pessoas que acreditam que a gente não deve nada a essas pessoas, mas nós devemos, pelos 388 anos que nós escravizamos aí os seus antepassados. E isso gera um reflexo, obviamente, meninos, na forma como eles são tratados hoje, na forma como eles conseguem ou não subir na vida, né, se prosperar nessa sociedade. Tá, ok? Então é importante a gente pensar nisso. Olha só, 388 anos aconteceu a escravidão no Brasil. Essas pessoas, quando se aboliu a escravidão, por exemplo, é um assunto que nós estamos falando lá no 9º ano agora, inclusive, quando se aboliu a escravidão, não existia um projeto para reinserir esses ex-escravos na sociedade. Portanto, né, já começa ali, já estava carregado há mais de 300 anos de preconceito na sociedade. Pensar que o negro, ele é escravo, ele serve apenas para aquilo. Então, isso traz, com o passar dos anos, essa carga muito pesada, essa carga de preconceitos na nossa sociedade e que é visível ainda atualmente na nossa sociedade. Por isso que para abater, né, para tentar amenizar, o governo cria algumas políticas afirmativas que a gente fala, né, como por exemplo as cotas, né, nos vestibulares aí, tá? Interessante a gente relacionar essas questões também, tá? Seguindo aqui, é importante vocês saberem, isso é um erro muito comum. Na verdade, isso vocês aprendem lá acho que na 5ª série, 6ª série, né, 6º ano, né, que fala hoje. Mas vira e mexe, é difícil o aluno decorar isso daqui. Então, eu trouxe para vocês novamente. Né? Em história, um dos referenciais de marcação do tempo são os séculos. Né? A gente sempre fala de datas, fala de séculos. É importante saber que nem todas as vezes vocês precisam decorar isso daqui, mas se você souber o seu diferencial. Eu sempre falo isso para os meninos, principalmente aqueles que estão prestes a prestar o vestibular. Né? Não necessariamente você precisa decorar o ano, mas se você souber, já é o seu diferencial. Né? Se lá na questão tiver 1800 e pouco, você souber o que aconteceu, o que acontecia em 1800 e pouco, já vai te gerar aí de lucro pelo menos 1 minuto.
né? Para você já vai ter se localizado e já vai ter mais desprendimento em ler a questão e entender o que tá falando, tá? Então, presta atenção aqui. No ano 1 até o século 100, a gente chama de século 1. Do ano 101 até 200, a gente chama de século 2, e assim sucessivamente. Então, nos algoritmos romanos, né, a esquerda diminui e a direita soma, né? É importante vocês saberem isso também, né? Reconhecer o século 4, o século 5 e o século 6, porque o século ele sempre vai se dar por meio de algarismos romanos. Como, Vanessa, que eu reconheço? Como que eu reconheço o século, por exemplo? Lá em 1805. Qual século é 1805? Geralmente, o que a gente faz é pegar os primeiros algarismos, então o 18, e somar mais um. Então, 1803, eu estou falando do século 19, porque eu pego 18 e somo mais um, tá? Isso levando sempre em consideração essa continha aqui que eu coloquei para vocês, que do século, por exemplo, 101, ou por exemplo, 1801 até 1900, eu estou falando de século 19, tá bom? E a partir do momento em que é 1901, por exemplo, aí eu já estou no século 20, porque aí eu já faço a continha que eu mostrei agora aqui para vocês, que eu ensinei para vocês, tá bom? Prestem bastante atenção nisso, isso ajuda também a se localizar no tempo, tá? Continuando aqui, caminhando para o final da nossa aula, existem algumas correntes historiográficas que são importantes a gente reconhecer, né? Então, a partir do século XIX, a história passou a ser considerada ciência na Europa. Antes do século XIX, a história não era considerada uma ciência, né? Uma ciência humana. Ela era considerada apenas uma narração, uma narrativa dos fatos acontecidos. A gente já falou sobre isso na primeira aula. Surgindo o modelo da história tradicional, fortemente influenciada pelo positivismo. Geralmente o positivismo vocês estudam, né, lá em filosofia e às vezes em sociologia também, mas eu coloquei aqui uma notinha para a gente falar sobre o positivismo. O positivismo é um conceito filosófico ligado à ideia de triunfo da ciência. Então, a ciência ali no século XIX, todas essas áreas vão acabar sendo influenciadas por essa perspectiva filosófica que é esse positivismo, tá? Que seria capaz então de compreender toda e qualquer manifestação natural e humana, e essa perspectiva do positivismo foi desenvolvida pelo francês Auguste Comte, né? Então, caracterizava-se nessa perspectiva, então, do positivismo, a história passava também a ser uma ciência. Não uma ciência exata, mas uma ciência humana, que tinha sua metodologia, que tem todas as suas características científicas diferentes das exatas, mas que era ciência, mas que é ciência, tá? Então, fortemente influenciada, voltando para a nossa leitura, fortemente influenciada pelo positivismo, caracterizava-se pelo estudo dos fatos em forma linear, factual, e busca a objetividade com base em documentos, tudo aquilo que nós já estamos falando há algum tempo. Desse ponto de vista historiográfico, os sujeitos da história eram apenas as grandes personalidades políticas, religiosas e militares. Lembra que essa perspectiva ela só vai mudar no final do século XIX, em que vai surgir aquela noção de ter a história dos marginais, de dar voz às mulheres, né, a essas pessoas, aos pobres, tá, aos negros e assim sucessivamente. Contra esse modelo historiográfico da história tradicional, a partir dele desenvolveu-se ainda no século XIX, na Europa, uma nova corrente chamada materialismo histórico, que inclusive vai dar origem a uma parte da história que muitos conhecem e que muitos criticam muitas vezes sem nem conhecer, que é o marxismo, tá? Olha só aqui. O materialismo histórico e a escola dos análises, que é uma das maiores referências históricas que nós temos, é essa escola dos análises. Quando a gente fala, só para deixar claro,
Quando a gente fala escola dos análises, não quer dizer que tinha um ambiente, uma escola, né, um muro em que as pessoas, que esses historiadores iam e escreviam ali, não. Escola dos análises é um conjunto de pessoas, um conjunto de historiadores, tá bom? Não necessariamente eles viveram no mesmo período, nos mesmos anos, estavam ali nos muros do mesmo local, não é nada disso. É uma escola filosófica, digamos assim, tá bom? O materialismo histórico desenvolvido por Karl Marx e Friedrich Engels no século XIX, diferente da história tradicional, pôde observar que os verdadeiros sujeitos da história não eram apenas os grandes personagens, mas sim pessoas das sociedades. Os seus temas no estudo da história deslocaram-se dos grandes personagens e dos fatos políticos para as estruturas econômicas, né, ou seja, a infraestrutura, e as estruturas político-ideológicas, que a gente chama de superestrutura. Então, aqui, ao invés de pensar, de estudar apenas os imperadores, os reis, esses grandes personagens, a partir desse materialismo histórico, nós começamos a pensar aqui nessa estrutura maior. Então, a gente passa a estudar a sociedade sob o ponto de vista do capitalismo, passamos a estudar essa sociedade a partir do ponto de vista do socialismo e assim sucessivamente, tá bom? Essa é a ideia. Percebam, cada historiador tem uma abordagem, uma corrente histórica diferente. Eu tenho uma corrente histórica, meu esposo, que é historiador, tem outra corrente histórica, nosso colega tem outra perspectiva, né? Cada historiador trabalha com uma história, com uma corrente histórica diferente. Aquela história de achar, né, que muitos criticam, que todo historiador é marxista, tem essa visão, né, de que todo historiador é marxista, que vai influenciar aí os alunos a ser socialista, e toda vez que eu escuto isso, me dá uma vontade imensa de rir, porque primeiro, a gente sofre, rala imensamente, ralo todo dia para fazer com que vocês entendam uma partezinha do conteúdo, como é que a gente vai conseguir influenciar desse tanto na vida de vocês em relação à forma em que vocês encaram essa sociedade. E sem contar que nem todo professor adota essa perspectiva, essa corrente histórica do marxismo, por exemplo, eu não adoto. Né? Então, é importante vocês terem essa noção de que os historiadores têm correntes históricas diferentes, né? Nem todos os historiadores vão trabalhar com a mesma e vão pensar da mesma forma, ok? Já no início do século XX, desenvolveu-se na França a Escola dos Análises, que, como eu disse para vocês, é esse conjunto de pessoas, esse conjunto de historiadores que tem mais ou menos aí uma linha de raciocínio parecida. A partir dos historiadores como Bloch e Febvre, que estabeleceram um diálogo crítico com a postura positivista, transformando a forma de pesquisar e estudar história, ampliando as fontes de estudo orais, audiovisuais, enfim, tudo o que é registro de ação humana, aproximando a história de outras ciências humanas, demonstrando que todos os seres humanos são sujeitos da história, dando origem, com o tempo, ao conceito da nova história. Então, olha só, parem para a gente conseguir fazer essa diferenciação aqui, né? No positivismo, tenta-se encaixar a história, né? Os historiadores tentam encaixar essa história, a sua pesquisa, a um método científico semelhante ao das exatas, tá? Apesar disso não dar certo, mas a gente tenta, nesse momento em que do século XIX, né, principalmente ali no finalzinho do século XIX, a gente tenta então encaixar essa história dentro dessa perspectiva de ciência semelhante à das ciências exatas. Uma outra corrente é a do materialismo histórico, que traz aí que a história deve ser vista por meio dessas estruturas e dessas superestruturas. Então eu vou olhar a perspectiva econômica da sociedade, a organização dessa sociedade. Já a Escola dos Análises traz a nova história, em que qualquer documento, qualquer coisa que exista nessa sociedade que foi produzido por um ser humano, pode se tornar uma fonte histórica, por exemplo, e pode dar base a uma interpretação, a uma narrativa histórica, tá bom? Então são três correntes diferentes uma das outras: positivismo, tentativa de encaixar a história dentro dessa lógica das ciências exatas, o materialismo histórico, tentando analisar a história da sociedade por meio dessa estrutura e infraestrutura,
né? E a nova história que aborda qualquer coisa que esse ser humano tenha colocado as mãos, né? Que tenha ali de certa forma tido influência, pode se tornar uma fonte histórica e eu posso produzir ali história a partir daquele objeto. Então eu posso produzir história a partir dessa capinha aqui. Né? Essa capinha ela foi produzida por alguém e de algum contexto ela foi parar na minha mão por meio de presente, ou eu fui lá e comprei. Então eu consigo interpretar, eu consigo pegar essa capinha aqui do meu celular e fazer uma história dela, né? Eu consigo fazer uma história da capinha, tá? E pesquisar aqui, saber de onde ela veio, quem fabricou, por que ela foi fabricada e questionar todos os envolvimentos em torno dessa capinha. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, né? Se ficou alguma dúvida, peço que vocês enviem lá no privado, no WhatsApp, para a gente conversar sobre isso. Não se esqueçam do relatório da aula, tá? E que é muito importante para que vocês consigam aí identificar e depois estudar esse conteúdo, tá bom? Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.